E aí, corredor, tudo bem? Essa aula de hoje eu não queria que você tivesse que assistir, mas ela é importante. Eu vou ensinar um passo a passo para você voltar a correr após uma lesão. Tanto corredores recreativos como profissionais, por algumas razões, ou por uma variedade de razões, estão em risco de lesão. Não tem jeito. Estando em movimento, nós estamos correndo risco de lesão, que nos gera vários problemas, vários medos, angústias. Atletas profissionais, eles têm um medo de se lesionar, tendo em vista que eles dependem daquilo para viver. Os amadores, os recreacionais, eles vão ter que parar a sua prática que tanto amam. Então, os problemas causados pela lesão, eles afetam em medidas, né, parecidas, mas em aspectos diferentes. E muitos corredores enfrentam vários problemas de lesão, muitas vezes, que leva à frustração, que leva a desespero, falta de direção do que eu preciso fazer, se eu vou voltar ou não a correr. E essa aula, então, ela vem para tentar mostrar uma trilha do que você pode fazer para se recuperar. Quando em lesão, essa jornada de retorno aos treinos, ela não é linear. É uma montanha-russa de melhora, volta com uma lesão mais leve e vai até que chega a um ponto que você consegue alinhar. Muitas vezes parece que eu dou um passo para frente e dois para trás. Eu estou melhorando e de repente regrido tudo de novo. E um retorno bem sucedido e confiável à corrida exige uma mentalidade forte, disciplina no tratamento, seja na fisioterapia, medicamento e nos próprios exercícios, né, de fortalecimento. Para ser claro, essa aula será um plano, tá? Um plano que eu gostaria que você não tivesse que usar, tá? Mas vai te dar uma visão. Não é um plano de tratamento específico para a sua lesão, eu nem sei qual tipo de lesão que você pode ter, mas é um guia. Essa aula é um guia onde eu vou te mostrar os passos principais que você precisa fazer para voltar a correr após uma lesão. E aí eu vou usar várias ideias, vários insights bem atuais, científicos, tá? Onde nós entramos dentro dessa área, tá? De retorno após uma lesão. Então, nesse guia, nessa aula, esse passo a passo para você voltar a correr, tá? Que seria como um projeto de eu estar lesionado e eu estou montando algo para que eu volte a correr. Tudo bem? A primeira etapa é uma consulta, uma avaliação, olhar com cuidado, com cautela, esse processo de reabilitação. Portanto, você precisa saber claramente esse processo de reabilitação. Fisioterapeuta qualificado, profissional de educação física, médico, que identifique com clareza a lesão, a extensão da lesão e a natureza da lesão. A lesão, a extensão da lesão, o tamanho dela, a amplitude, né? O grau de lesão 3, 4, tipo de lesão, grau de lesão, são importantes. Mas a natureza da lesão, o que levou, qual foi ou foram os mecanismos que levaram à lesão é fundamental para esse plano de reabilitação.
que deve ser adaptado às tuas necessidades e objetivos individuais. Não pode ser genérico. Absolutamente não pode ser genérico. O plano de reabilitação tem que considerar o teu estilo de vida, as tuas preferências e tudo mais que possa afetar esse processo de reabilitação. Então, essa etapa principal nada mais é do que eu identificar tudo o que me levou à lesão. Da lesão ao qual foi o mecanismo, para que a gente consiga personalizar um tratamento para aquela condição que é única. Que é única. Depois disso, nós entramos num segundo passo, que é o gerenciamento. Gerenciar a dor e o descanso. Às vezes a dor ela pode parecer inexplicável, eu não sei de onde vem. Depois que eu esfrio, dói, depois que eu aqueço, para de doer. Como se não tivesse um propósito ou uma causa clara do desconforto. Lembra que a dor, ela é um mensageiro. Ela está te dando sinais de cuidado. Na fase aguda, aquela fase que a gente sente a dor, uma fase aguda de uma lesão, a dor é o que está mostrando que você precisa parar, que você precisa diminuir. Muitos corredores, eles treinam mesmo sentindo dor ou usando analgésico. Simplesmente porque acham que vão perder a performance. Principalmente aqueles amadores que querem ter uma performance. Que não vivem da corrida, não vivem do esporte, mas eles querem, não podem perder a performance. E durante essa fase aguda, sentindo dor, o descanso é importante. Porque às vezes um descanso curto de tempo pode ajudar a controlar a dor, a diminuir a lesão. Essa experiência de dor, ela é desafiadora. E gerenciar isso é delicado. Mas é um processo fundamental na reabilitação. A dor indica que tem algo errado. A dor indica que precisamos diminuir o ritmo, diminuir a intensidade, descansar. Mas dói. Dói outra coisa que não o músculo. Dói a cabeça. Dói saber que eu vou ter que dar uma diminuída. Você quer continuar correndo? Eu sei que quer. Diminui. E aí você vai tratar, vai melhorar. Se você for consultar com alguns médicos que têm uma visão mais ligada ao esporte, eles vão dizer para você diminuir o ritmo, talvez não parar, e está tudo bem, desde que a tua lesão, o diagnóstico e o tratamento possam, ter esse mecanismo. Mas provavelmente vai ter que diminuir ritmo. E vou usar mecanismos de alívio de dor. Vou usar gelo, vou fazer massagem, vou tomar um anti-inflamatório, vou tomar uma medicação que alivia a dor. Lembra que isso é um efeito paliativo que ajuda e é importante. Mas se você não tratar o que causou, se você não aplacar a causa que te levou à lesão, esse teu processo que já não é linear vai ser mais sobe e desce ainda, porque você vai ter maiores chances de ter recidiva. Mas, Ricardo, eu tive uma lesão, dei um tempo, continuei me exercitando mais leve, mudei de modalidade, ao invés de eu correr, eu fui fazer ciclismo, natação, resolvi o problema, tratamento, né?
Perfeito. Perfeito. Tô sentindo uma dor muito forte. Reduziu a dor. Passo 3, volta à sua prática. E aí lembra, tá? Ninguém começa na corrida nos 42 quilômetros. Quando eu volto desse processo de tratamento, perdão, de uma lesão, eu preciso voltar com cautela. Eu preciso voltar com calma. Caminhe antes de correr. Quando a gente está num processo de lesão, nossa capacidade de lidar com a força física e mental, ela muda. Em casos mais graves de lesão, a capacidade de suportar o treino reduz significativamente. E depois que você tem uma lesão, você fica um tempo com um treino diminuído, seja em volume ou intensidade, quando a gente retorna ao treino, a nossa cabeça está lá atrás, com os ritmos e as distâncias que a gente corria. E aí pode ser frustrante não mudar esse mindset, não olhar para o momento que você está. Então é importante que quando você identifica a lesão, quando você começa esse tratamento, quando você volta à tua prática, tem que mudar essa chave para o momento que você está. Nos casos mais graves, né, onde tem que se afastar completamente da prática, o condicionamento físico pode regredir muito e aí você precisa mudar realmente essa chave mental. Então, por exemplo, uma ruptura parcial ou completa do Aquiles, do tendão de Aquiles. Vai mudar completamente a tua dinâmica de treino, de recuperação, que é um tempo, que se leva um tempo para recuperar, que é diferente de uma lesão, de um rompimento de fibra, que vai ser um tempo menor, um tratamento diferente. Cada cenário é único. E eu não posso me comparar ou uma lesão que eu já tive ou uma lesão de alguém. Todo o design desse processo de reabilitação, ele precisa ser pensado estrategicamente. E o seu mindset precisa ser adaptado para isso. E essas adaptações no corpo, elas funcionam de um jeito e a nossa mente de outro. Muitas vezes a nossa cabeça não vai aceitar, os nossos pensamentos não vão aceitar esse processo gradativo, lento de um retorno. E aí é você dominar as rédeas dos teus pensamentos, se engajar nesse processo de reabilitação, porque é fundamental para que esse processo seja bem sucedido. Então, nesse contexto todo aí, você precisa estar envolvido com o processo de reabilitação todo. Você precisa entender o momento que você está para a reconstrução da tua capacidade física, muscular e aeróbia. Porque o corpo vai sofrer. Não tem jeito. Mas não tem por que se desesperar ou achar que nunca mais eu vou voltar. E aí pode entrar com outras atividades, como eu falei agora há pouco, ciclismo, natação, que vão ajudar a manter esse aspecto cardiovascular. O ciclismo é uma modalidade ótima para alguns tipos de lesão. Se você puder fazer, ou a natação, são ótimas. Porque aí você pode diminuir o estresse na área lesionada e manter a tua função cardiopulmonar.
Depois que você volta, né, depois que você começa esse processo, esse tratamento, começa o movimento ou volta a correr, o quarto passo é o progresso. E esse progresso, essa medida desse retorno, ele deve ser gradual. Então, o quarto passo é você entender que você vai construir lentamente de novo a tua força, a tua função, a tua condição cardiopulmonar. Teve uma ruptura do músculo, intensifica gradualmente a carga na região. Baixou muito a capacidade cardiovascular, cardiopulmonar, tá difícil, sabe? Ofegante, não consegue correr como antes, é lógico. Aumento gradativo. Um retorno abrupto pode te levar a uma nova lesão, seja no mesmo músculo ou em outras áreas que se enfraqueceram por conta do destreino. E aí eu preciso ter equilíbrio nesse processo todo. Ao longo de algumas semanas, a capacidade volta. Para algumas lesões mais graves, são meses de recuperação. Mas você vai progredir suavemente através das semanas, dos meses. Para que você se coloque numa condição ótima, sem risco de lesão. Isso que eu estou te falando, não é você pegar atalho. Eu vou fazer algo que vai diminuir em semanas o meu processo de retorno. Não existe pó de pirlim-pim-pim. Esse é um investimento que você vai fazer lento e consistente na tua longevidade na corrida. Não tem mágica. O atalho vai dar merda. O atalho vai dar merda. O quinto ponto, a quinta etapa que você deve fazer é treinamento cruzado. Treinamento cruzado são outras modalidades, tá? Então muitos negligenciam o treinamento de força. Só fazem a corrida. Treinamento cruzado é você fazer treinamento de força e corrida. Muitos ligam o treinamento cruzado, tá, como medida preventiva. Então, eu faço treinamento de força, eu faço crossfit, eu faço funcional, como uma forma preventiva. Mas o treinamento de força, treinamento funcional, o ciclismo, a natação, eles podem ser úteis para manter força e capacidade. Então, se você não consegue correr, o treinamento cruzado, essas outras modalidades, vão te manter dentro da capacidade. Se você já consegue voltar a correr, o treinamento cruzado ajuda a potencializar e a diminuir os riscos de você ter uma nova lesão. E aí precisa ser tudo muito bem planejado, com cuidado. Depois que você fez todos esses 5 passos e você voltou aos teus treinos efetivamente, e você já conseguiu mudar o teu mindset, né, para viver o momento que você está, o momento que você esteve, aonde você está agora, o sexto ponto é olhar para o treino efetivamente. Conversa com o teu treinador para introduzir, tá, gradativamente intensidade e volume. Isso é uma dança bem delicada, tá? Onde muitos não têm paciência para escutar, ouvir, conduzir essa música. Na medida do possível, né, esse processo gradativo, ele tem que seguir o mesmo passo de aumento de volume, de treino, de intensidade, de quando a gente não tem uma lesão.
mais ou menos 10, 15% ali por semana de aumento de volume. Para quem volta a treinar e tem ainda alguns riscos, por exemplo, voltou a treinar a corrida e tem alguns riscos, tem o elíptico, o transport, que pode ser um simulador para manter a função e não tem impacto. São elementos importantes que a gente precisa pensar nesse processo todo. E aí é um plano estruturado de treinamento, com sobrecarga progressiva. Lembra quando você começou a correr? Corrida curta e leve. E foi aumentando gradualmente duração e intensidade. Essa progressão gradual é essencial para quem está nesse processo de tratamento, de retorno. Não vale a pena o estresse desnecessário. E lembra, tá? De escutar o corpo. O nosso corpo vai dando várias pistas, vários sinais. Sinal de desconforto, sinal de dor, sinal de cansaço. E aí você precisa avaliar regularmente todo o treino, o teu progresso. E fazer ajustes necessários no treino. Porque essa fase de retorno, tá? Ela é aquele momento onde os nossos músculos e tendões eles estão se adaptando. Todas as nossas articulações, os músculos, tendões estão se adaptando ao retorno. Então esse treino menos intenso, tá? É importante para que depois a gente chegue no passo 7, aonde você volta ao teu treino. Porque nos estágios anteriores que eu fui falando, né, um plano basicamente de reabilitação para a corrida, o foco era a identificação, tratamento, transição progressiva dos exercícios de reabilitação para o retorno à corrida após a lesão. Nesse ponto, onde você volta, né, aos treinos mais longos, você ainda precisa ter alguns cuidados como sempre deveríamos ter. Escutar o corpo, descanso, treinamento adequado, olhar para poder olhar lá para a linha de chegada. Eu não posso cortar etapas. Então só volte a fazer o treino completo quando você estiver confortável ao longo de todas essas etapas. Só chegue no passo 7 do retorno ao treino efetivamente completo, com intensidade, com volume, depois de você ter passado por todas as etapas anteriores. Não tem nada melhor do que correr sem dor. Não tem nada melhor do que correr confortável. E essas 6 etapas anteriores, elas te farão chegar na 7 sem maiores problemas. Não tem atalho. Não tem atalho. Existe esse passo a passo para a gente conseguir chegar lá. Para a gente conseguir passar por uma lesão, melhorar e voltar à corrida. E depois que você volta à corrida, como eu falei, esse progresso ele tem que ser adaptado para que não tenha nenhum tipo de risco, né? Nenhum tipo de risco de você ter uma reincidiva, ter uma nova lesão. Treinamento cruzado, você precisa manter. Fazer ou um ciclismo, ou uma natação, musculação, treino de força em si é maravilhoso. Tá? Isso se chama treinamento cruzado. E aqui na plataforma você tem vários vídeos te mostrando como você fazer para ajudar a diminuir o risco de lesão.
Fortalecimento é fundamental. Alongamento é fundamental. Um outro ponto que muitas vezes é negligenciado e que leva corredores à lesão é o descanso. Quer treinar e treinar e treinar. E negligencia o sono, que é subestimado nesse processo de prevenção, de recuperação. Então, estabeleça, crie um cronograma para você dormir. Assiste a aula que eu falo do sono. 7, 8 horas por dia. Lembra de um aquecimento adequado antes do treino. Se você já teve uma lesão, um aquecimento adequado antes do treino. Estratégia alimentar, para ajudar no processo de recuperação pós-treino. E é lógico, você identificou da onde vem, da onde você teve a lesão. E aí você trabalha em cima daquilo. Ah, minha mecânica me levou a uma lesão. Um treino mais intenso me levou a uma lesão. Tu vai trabalhar em cima disso. Seguir essa jornada de volta aos treinos após uma lesão é uma prova de resiliência, antifragilidade, compromisso contigo. Como treinador esportivo, treinador mental, que eu já trabalhei com muita gente, eu gosto muito de olhar para a lesão de uma maneira bem holística, ampla. Eu não posso olhar para a dor que eu sinto aqui. Eu tenho que olhar para tudo o que causou essa dor. Para fechar, lembra que o retorno, que o caminho da recuperação não é linear. Não desanime. Vai ter contratempos sempre. Paciência. Perseverança. Se você se guiar para os princípios que foram passados aqui, tudo isso vai te ajudar a dar força. Paciência e perseverança. Talvez sejam as duas melhores palavras que eu possa falar no final dessa aula. E lembra que não tem jeito. Treinou, venceu. E reabilitação para a lesão é treinar. E se você seguir esse passo a passo, vai vencer. Tamo junto!